Olá, eu sou Jaqueline Massacardi Mendes, sou professora, psicanalista, trabalho na área de RH, gestão de pessoas e sou também autora deste livro, Brave New Cave, Admirável Caverna Nova, que é uma análise de discursos empresariais neste tempo, na era do conhecimento. Esperamos você na TV Relacionamento. Olá, internautas, nós iniciamos o programa Você é Top. E hoje nós temos a oportunidade de conversar com uma estudante muito top. Raquel Massacardi, muito obrigado pela tua presença aqui. É um prazer, eu que agradeço. Nós vamos falar aqui do seu livro, mas antes fala um pouquinho onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória, se você souber mais ou menos o que você pretende estudar também, mas depois nós vamos focar no livro. Bom, eu nasci na cidade de Jundiaí, hoje faz coisa de um mês que já não é mais uma cidade interiorana, agora é metrópole. E vivo lá desde criança, nunca saí de lá para morar em outro lugar. E tenho 14 anos e estou indo para o ensino médio. Bom, minha trajetória como escritora, olha, é engraçado, Kendi, porque eu vou te falar. Antes de ser escritora, eu sou leitora. Isso é bom, porque vai tendo a bagagem. Então, se eu aprendi a escrever, foi primeiro lendo. E eu descobri que eu sabia escrever escrevendo. Foi nesse livro, eu não sabia que eu escrevia. Simplesmente comecei e falei, eu gosto de escrever. E é isso. Fala um pouquinho aí do que você pensou, local, os personagens. Nossa, essa história é bem engraçada, porque é um conjunto, eu e a Yasmin lendo. Tudo começou com a Yasmin. A Yasmin é apaixonada por as Crônicas de Nárnia. Eu também. Amo as Crônicas de Nárnia. E ela sentia que quando ela lia as Crônicas de Nárnia, ela gostava de conversar com Deus enquanto lia Crônicas de Nárnia, já que a história é lotada de referências bíblicas. Então, uma vez lendo Nárnia enquanto orava, ela recebeu a ideia do nada. E aí ela colocou, anotou numa folha de caderno, o que depois de algumas reedições se tornou o segundo parágrafo deste livro. E um mês depois dela ter tido escrito isso, a gente estava juntas em um evento da nossa igreja, a gente não era muito amigas naquela época, a gente acabou se conversando, se falando, descobriu vários interesses em comum e enfim começamos a criar esse universo solo. Eu não me lembro como o nome solo surgiu. Só surgiu lá na hora e muita base em Senhor dos Anéis, na ideia da Terra-média, principalmente para criar as criaturas que existem nesse mundo, tivemos muita base nas ideias do J.R.R. Tolkien. Só que o livro não começou sendo livro. A gente tinha uma ideia de um jogo de RPG, de uma forma que pudesse alcançar jovens, espalhando a mensagem desse livro, uma mensagem subliminar dele, que assim como Nárnia é lotado de analogias bíblicas. Então a gente passou a escrever esse livro, que nos deu um empurrãozinho bom foi a quarentena. E aí na quarentena a gente se reuniu, colocou a coisa no papel de verdade e falou, vamos escrever. A gente postava um capítulo por semana, mais ou menos, na plataforma Wattpad, que é uma plataforma gratuita para escritores iniciantes. O livro bateu cerca de 1.700 leituras no Wattpad. E aí a gente decidiu lançar ele fisicamente. Enviamos o material para a editora em fevereiro, que aprovou em março e foi lançado no dia 19 de agosto desse ano. Parabéns, viu? Muito obrigada. E foi as ideias aí, vocês trocaram muito o que fazer, ou vocês dividiam os capítulos mais ou menos? Bom, a gente idealizava a coisa juntas, era muito legal. A gente se conversava no WhatsApp e falava o que vai acontecer nesse capítulo. E tentava planejar, só que tem uma coisa que contrasta bastante entre nós. O escritor George R.R. Martin diz que existem dois tipos de escritor. O escritor jardineiro. O escritor jardineiro é aquele que vive a aventura de escrever junto com os personagens. Ele simplesmente deixa a escrita fluir, conhece até como a história começa ou acaba. Parece que ele está lá dentro da história. Mas ele vai deixando a história fluir. E existe o escritor arquiteto. O escritor arquiteto gosta de planejamento. O escritor arquiteto gosta de conhecer as cartas antes de começar a jogar, sabe? E a questão é, Yasmin é jardineira, eu sou arquiteta. Interessante. Não, mas então, foi muito interessante a gente
saber trabalhar com isso. Então, o que a gente fazia? A gente se conversava pelo WhatsApp e pensava o que vai acontecer nesse capítulo. A gente tinha uma ideia de como a história acabava e de como ela começava. Então, o que a gente pensava juntas é, já que ela não gosta de planejar o livro inteiro e eu não gosto de deixar a escrita fluir, então a gente planejava capítulo por capítulo. A gente se reunia e falava o que vai acontecer agora. E jogava todas as ideias juntas, organizava e decidia. Então você escreve essa parte do capítulo, eu escrevo essa. Você essa, eu essa. Então a escrita, claro, teve que passar por, conto eu aí, 15 revisões nossas. Pra gente ter certeza de que estava tudo certo, sem nenhum furo no roteiro muito escandaloso. E depois algumas revisões profissionais. E chegou o resultado final em janeiro desse ano. Perfeito. E a ideia da capa, como é que... Essa capa foi uma experiência muito interessante para mim. A gente demorou um tempão para entrar em consenso sobre como a gente queria a capa. As cores também? Sim, é engraçado trabalhar com uma pessoa que é muito diferente de você em questão de gostos. Porque até você entrar em consenso, você trabalha muito com aquela coisa de sinergia, sabe? Sim. Então é bem interessante. A gente entrou em consenso sobre a capa, mas aí não deu para fazer a capa que a gente queria. E aí a gente teve que optar por uma ideia mais simples. O que foi um momento que eu senti que Deus falou muito comigo através disso. Porque a gente optando por essa capa mais simples que a gente teve que fazer, a gente mandou uma ideia assim bem simples. Nada muito atraente. E aí eu falei, olha, seja o que Deus quiser agora. E cerca de 2 semanas depois, o editor da capa Vasco Duarte apareceu com essa capa, que na minha opinião é melhor do que a primeira capa dos nossos sonhos que a gente tinha idealizado juntas. Então foi um momento muito importante para mim com Deus essa situação, porque eu realmente vi que às vezes Deus pede pra gente fazer coisas que não estão nos nossos planos, e o editor fez uma capa que não tinha nada a ver com o que a gente tinha sugerido do mais simples. Então eu aprendi naquele dia que às vezes Deus sai dos nossos planos para nos entregar algo muito melhor e maior do que os nossos sonhos mais loucos e mais pirados. Então eu amo o resultado final da capa, porque me lembra muitos livros de fantasia que eu gosto de admirar e namorar as capas. Maravilhoso. O propósito também é muito bom, porque assim, a parte de religiosidade, qualquer que seja, para qualquer pessoa, é o quanto nos dá o equilíbrio. Né? Então, teve uma ocasião que eu fui dar uma palestra, e eu estava falando das religiões em geral, mas sempre parte boa. Aí uma das pessoas pegou e falou assim, professor, qual das religiões você acha que é melhor? Eu falei, dá uma olhada nos dedos da sua mão. Os dedos são iguais? Eu falei, não. Cada um é uma religião, mas todos se fecham em Deus. Então, e também quando me perguntam como eu consigo fazer um montão de coisas, eu falo assim, a minha fé é do tamanho do grão de mostarda, mas ela me basta. Eu tento lutar para que ela seja uma semente de melancia, tá? Para eu conseguir realizar muito mais coisas. Mas eu não preciso almejar tantas coisas, não. E quando eu falo o seguinte, como é que é a tua interação com Deus? Eu falo assim, Deus, eu vou colaborar com 99% e você colabora com 1%. Porque com esse 1% aí eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero. Né? Então é muito bacana você fazer essa integração da sua vida pessoal, família e tudo mais, ter uma família maravilhosa, né? Só com seus pais. Eu vou concordar. E essa parte religiosa, que é muito boa. E também na parte musical. Sim, vamos entrar na parte musical. Fala um pouquinho da parte musical. Eu acho que eu posso dizer que eu comecei a falar e já comecei a cantar junto. Meus pais falam que desde que eu engatinhava ainda, eu gostava de criar pequenas melodias por diversão. E junto dessa coisa de eu gostar muito de escrever, é muito fácil para mim me expressar com música. Então eu amo escrever músicas. Eu abro nas notas do meu telefone, escrevo. Estou entediada na escola, pego o papel e começo a escrever. Eu gosto muito de poesia. Então, quando eu escrevi a música tema do livro,
livro. Eu tenho uma música tema, inclusive o QR Code na página 110 desse livro leva para a música tema do Spotify. Fazia um tempo que eu estava sem compor e foi muito impressionante porque eu consegui compor muito rápido essa. Então, a música para mim é uma coisa muito importante. É uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, assim, uma família de músico, então é o que diz, né? Fruto nunca cai longe do pé. Tá. Então... E tem um momento de inspiração. Quando que é no chuveiro, é a hora que você está indo para a escola, é antes de dormir, é a hora que acorda, é que momento que vem essa inspiração? Se eu não estou ouvindo música, eu estou cantando. Se eu não estou cantando, eu estou pensando em música. Então eu sempre estou conectada à música de alguma maneira. Claro que tem aqueles dias que eu não estou tão inspirada quanto outros, mas se eu tiver um ukulele e uma letra na minha frente, eu consigo compor uma melodia. Parabéns, viu? Maravilha. Ô, Raquel, olha, grandioso mesmo, tá? Parabéns. O livro que eu vou ler com muito carinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para moças e rapazes da sua idade, tá? Que vão nos assistir e falam assim, nossa, essa menina aí faz tanta coisa bonita e ainda escreve um livro. Queria que você deixasse uma mensagem e também os seus contatos. Bom, uma mensagem que eu deixaria é persista. A gente vive em uma sociedade que se move muito por motivação. E quando está desmotivado, simplesmente larga de lado. Então, persista. Não está motivado? Tudo bem, descansa um pouco, mas depois volta. Não espere a motivação chegar. Aprenda com a disciplina. Seja persistente, porque bons resultados não chegam em curto prazo. Então, persista, permaneça e não desista. Faça com propósito. Não faça, às vezes, a gente às vezes tem a tendência de fazer simplesmente por fazer. E isso acaba sendo, às vezes, um inimigo. Porque quando a gente tem um propósito, algo pelo qual a gente faz, então parece que até a dor ganha algum significado. E a gente consegue superar e persistir. Então, persista. E meus contatos, pode me encontrar nas redes sociais. Eu tô com Raquel, se escreve Rachel, Massagarde, com 2 S, Mendes. E pode me encontrar também no Instagram do meu livro, que é @DTHE, se escreve D em inglês, D.Solon. Solon é S-O-H-L-U-N de navio. E o livro você pode encontrar nas livrarias brasileiras, como a Cultura, a Leitura, da Travessa, da Vila, a Martins Fontes. A única que eu acho que não tem o livro é a Saraiva. E as livrarias portuguesas também. Tá ótimo. Então, muito obrigado. Foi um prazer. Jesus te abençoe. Você também, viu? E que sua trajetória profissional e pessoal seja sempre regada pelo orvalho da felicidade. Amém. Internautas, com os agradecimentos então a essa fabulosa Raquel Massagarde Mendes, nós finalizamos mais um Você Top. Um grande abraço e até a próxima.